Tem uma carta lá, que eu não estou agora nem exatamente lembrado do tema, mas ela está lá em Novidades, sobre uma mulher que conta a sua história de ter sido abusada sexualmente pelo pai desde bebezinha, desde muito novinha. E a idade era tão tenra quando esse pai começou a abusar dela, que ela veio a ser informada posteriormente pela mãe. E eu abro aqui um parêntese para dizer que se a mãe tinha, no mínimo, essa informação ou essa insinuação, ela, coitada, foi cúmplice disso aí por medo, pânico, sequestro, qualquer outra coisa, mas foi. Fecha parênteses. Que o pai impedia a menina, bebezinha, de mamar ou até de se enganar com a chupeta, quando estava com fome, que era para a necessidade dela de sucção estar muito aguçada, para quando ele chegasse, ele botar o membro sexual dele na boca da filhinha, para que ela com fome o sugasse. Você vê o nível de doença, de alma, de uma coisa dessa. Aí isso aconteceu da infância a vida inteira. Às vezes com ameaça até de morte. E um quadro que ela descreve frequente era de, às vezes, acordar no meio da noite sentindo o corpo nu do pai deitado em cima dela. As implicações foram diversas, desde somatizações, diversos tipos de enfermidade, a surtos de natureza psicótica depois que ela se tornou alcoólatra e promíscua no início da juventude. O abuso do álcool acabou gerando surtos psicóticos que produziram crises de natureza social devastadoras na existência dela. Ela não explica, mas eu presumo que ela deve ter feito muita maluquice nesse processo, e aí deve ter virado um ser repudiado, marginalizado. No tempo da promiscuidade, ela disse que teve muitos homens, ela não chegou a ter nenhum trauma em relação a homens, de rejeição de homem, mas o problema dela é que, apesar da multiplicidade de homens, ela não conseguia alcançar nenhuma forma de orgasmo, a menos que ela se imaginasse no ato sexual como uma criancinha, ou um bebê, ou uma menina, um ser impotente, feminino, sendo abusada por um homem que não chegava a bater nela com grosserias brutais, mas suficiente violência para machucá-la. E nessa fantasia, ela só tinha prazer orgânico no ato sexual dela, se na fantasia o homem que a estava abusando, que era sempre um adulto, estivesse tendo prazer. E ela, na fantasia, nenhum. Então, negando o prazer dela na fantasia e dando prazer ao homem na fantasia, que era uma fantasia já masoquista, ela deflagrava o processo psicológico orgânico de sensação de orgasmo, pela negação subjetiva dele na construção do cenário abusivo. E a gente pensa que já ouviu tudo, né, cara? Não ouvimos quase nada, né? E aí as consequências é que depois de um tempo ela não conseguiu mais conviver com ela mesma, porque ela lutava contra isso interiormente, luta. Ela não quer se entregar ao masoquismo como expressão sexual, de experiência sexual, de começar a pedir aos homens para baterem nela, espancarem, né, nem nada disso, até porque ela acredita que não geraria esse efeito. Que o efeito só é gerado se do lado de fora ela contar com carinho e do lado de dentro ela construir a violência com a negação e a supressão sexual para ela. Aí vem o desapontamento com os homens, muitos homens brutos, amantes perversos,
E ao mesmo tempo ela não se via livre da subjetividade desse cenário, fetichista e masoquista. Chegou ao ponto que ela disse, não quero mais relacionamento afetivo, e cortou o vínculo com os homens. E nessa de cortar os vínculos com os homens, ela foi cortando o vínculo com o mundo. Foi diminuindo as relações fraternas, amizades, as participações familiares, se afastou dos estudos, da profissão ultimamente, parou de trabalhar e foi caindo num claustro, num mundinho absolutamente apequenado, uma existência bonsai, e com um medo enorme de ficar cristalizada nesse estado para o resto da vida, ao mesmo tempo uma incapacidade total de perdoar o pai e uma certeza profunda de que sem perdão não haverá cura para ela, tanto quanto ela também tem um medo enorme de se entregar e amar um homem, na mesma medida em que ela também tem certeza total de que o amor sadio é que poderia curá-la. Então, a minha resposta para ela foi muito simples, porque ela se autodiagnosticou. Eu apenas reforcei os elementos todos e explicando de maneira tópica porque cada um deles era essencial e tentando ajudá-la a entender como é que aquele fenômeno se formou, porque ela própria não compreendia. Para ela era uma contradição, e eu tentei mostrar para ela a lógica sistêmica daquela engrenagem, como a engrenagem fazia um sentido total. Sendo ela, quem era ela, tendo sofrido o que ela sofreu, o produto era um produto bastante previsível, se a gente considerar a linha de produção inteira, né? Não que necessariamente toda pessoa que sofre o mesmo trauma fique com as mesmas consequências, mas essa é uma das consequências previsíveis no universo de probabilidades, de traumas mais highways traumáticas que a gente consegue perceber, né? Então, você vê, quer dizer, eu escolhi uma história grotesca que, número um, enfatiza a inafetividade total, a bestialidade inominável dessa figura parental, paterna, não é? A doença essencial e a perversidade dessa perversão paterna é de natureza tão profunda que fica difícil você conceber qualquer coisa nesse homem vinculada a qualquer coisa que se pareça com paternidade, né? Olha só, não que o tema tenha alguma coisa a ver com o anterior, mas eu vi hoje um gráfico no site que ele fala da frequência de pessoas em salas de bate-papo. Uhum. E aí dentro desse gráfico, praticamente 80% são pervertidos de 50 anos, passando-se por 14. Uhum. Dentro do restante, que seria, vamos dizer que 10% das pessoas seriam jovens de 14 anos realmente, e os demais crianças de 8, entediadas e passando por de 14. Que loucura. E você falando desse ato de perversão que provém de um pai, né? Então aqui coloca que homens de 50 anos de idade se passam por 14. Aqui é o prato da pedofilia, né? É a história do perfil. Uhum. Não é? Porque é outra desgraça disso tudo, é a história do perfil, né? Saindo agora da experiência presencial do pai pedófilo e vindo agora para a conceitual da pedofilia virtual, não é? É uma pedofilia que se esconde atrás de perfis, não é? E a internet favorece essas construções de todos os perfis. Então tá lá, o cara de 50 se passando por 14. A criança de 8, 9 se fingindo com 14. Aí tá um pedófilo de 50 cantando uma criança de 8, ela crente que é a rainha da cocada preta porque está se fazendo passar por 14, e ele, um diabo vestido de 14 anos, comendo um anjinho. É uma loucura esse tempo. É uma coisa que a gente fica imaginando as consequências disso. Agora, é interessante porque esse assunto, já entrei em sala de aula, sou estudante de psicologia, e já entrei nesse assunto
algumas vezes em sala de aula perguntando o que meus professores achavam do desenvolvimento da promiscuidade. Se eles achavam que tinha ficado mais complexo e se eles tinham alguma explicação na história da psicologia, algum tipo de explicação, né? E todos eles não conseguem dar esse crédito à internet de que ela favorece essa quantidade imensa de doença e Mas aumenta por que não? Porque eles entram numa linha de que sempre foi assim, só que agora todo mundo está assumindo. A internet não foi sempre, a internet não é de sempre. Mas eles falam que a internet só ajuda todos a assumirem o que sempre foram. Antigamente todos eram assim, só que não tinham os momentos para assumir o que eles queriam, o que eles eram, entendeu? Olha só, eles acham que isso não favoreceu quem não é. Olha só, é interessante, né? Porque eu não sou assim e a internet existe. Quantos mais como eu não são assim, a internet existe? Então, a simples afirmação de que você não é assim e a internet existe, nos mostra que, de um lado, sempre houve uma quantidade enorme de pessoas que nunca foram assim, que não serão assim. Agora, existe, também sempre existiu, uma quantidade enorme de pessoas que seguem o fluxo da massa. De qualquer que seja o ímpeto de mídia, de movimento. É a mentalidade de rebanho, é o caminho largo. O caminho largo, a mentalidade de rebanho, o fluxo, a linguagem paulina, o curso deste mundo, esse fluxo, ele tem variações temáticas. E ele também tem um público amplo e reflexivo que não necessariamente responde a isso por causa de uma pulsão intrínseca. Às vezes responde apenas por causa de uma pulsão social. Às vezes é apenas uma questão de identificação ao grupo presencial. O cara faz a loucura virtual para encontrar um vínculo presencial, enfim. E agora, é indubitável que a internet ela não só facilitou a expressão, mais do que uma facilitadora de expressão, ninguém está culpando a internet por isso. Não é? As coisas habitam no coração do homem, cada um vai lá e posta, cada um escolhe o que lê. É uma liberdade enorme. Agora, o simples fato de que ela garante que em sendo postado poderá ser lido, essa simples afirmação de poder, que é da árvore do conhecimento, ó, se você quiser você pega. Então, simplesmente a árvore mudou o fruto nesse aspecto, ela só disse, olha, dá para alcançar. Então todo mundo que antes dizia eu não vou porque eu não alcanço, mas se eu pudesse eu pularia, quem me dera até a altura do fulano para pegar, agora pega. Eu já perguntei isso para alguns professores de algumas linhas diferentes, né, de algumas escolas. Eu estou para perguntar para um professor de humanismo, para mim um dos melhores lá, porque o humanismo lida diretamente com essa questão do potencial, né? E Kierkegaard também falava que se poder ser bom é uma vantagem, mais vantagem ainda é sê-lo, de fato, né? Então eu também lidava com essa questão de poder ser. E o que eu quero fazer a pergunta é a seguinte, que é isso que você falou, se o humanismo trata um ser humano como uma semente que tem o potencial de se tornar uma árvore saudável, se nada acontecer, então ele tem o potencial, se alguma coisa acontecer, de não se tornar alguma coisa. Sim, então, eu estava pensando qual o tamanho do trauma do pai também, que passou na vida do pai, pregressa, criança, que o levou a cometer tanta barbárie. Com a filhinha da história que eu contei, bom, o pai não me escreveu uma carta, né? Então, mas assim, com certeza existem traumas para levar um pai. Às vezes, não da mesma natureza. Às vezes não porque o pai dele o tem abusado. Nem porque ele tem acordado de noite com a mãe dele esfregando a genitália no rosto dele. Nem por nada disso. Não é um trauma não necessariamente vinculado